Olá, meus amados irmãos. Olá, igreja. Olá, povo abençoado de Deus. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre prosperidade. A pregação hoje é sobre prosperidade. Amém? Prosperidade. Veja só, meu irmão, talvez o grande ensinamento de Jesus sobre nossas vidas financeiras seja o discurso relatado em Mateus, capítulo 6, versículo 25, que nos ensina, meus irmãos, a priorizar nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas se preocupam mais com a vida dos outros do que com a sua, e ficam comparando o que possuem com o que os outros conquistam, caindo numa espiral de inveja, ingratidão e ganância. Portanto, meu irmão, quando olhamos com gratidão o que temos, nossa relação com o dinheiro também muda, e isso nos faz enxergar a vida de um ponto de vista menos egocêntrico. Vamos dar agora, meu irmão, uma lista no texto mencionado. Não, vamos dar uma lida no texto mencionado. Abra sua Bíblia aí. Vamos dar uma lidinha aí, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Olha só, meus irmãos, preste atenção, meu irmão. Veja só. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6, versículo 25. Meus irmãos, aqui aprendemos a lidar com as riquezas e com o dinheiro de uma forma mais simples e objetiva. Quando lemos esse versículo, podemos compreender que não devemos valorizar em demasia as marcas e as vaidades. Aprendemos a valorizar as pessoas, não apenas nós mesmos, mas nossa família, a nossa comunidade, nossa sociedade onde vivemos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver, portanto, meu irmão, alguns exemplos práticos da responsabilidade que um cristão deve ter para administrar sua vida financeira. Primeiro, temos que mudar nosso foco, meu irmão, de ganhar dinheiro. Temos que mudar nosso foco de ganhar dinheiro para abençoar vidas, começando pela nossa família, passando pelos nossos vizinhos, passando pela nossa cidade, pela nossa igreja. A responsabilidade social precisa ser maior do que a nossa vaidade individual. Glória a Deus, aleluia. A família. O compromisso com a família, meu irmão, deve ser de extrema importância na nossa relação com o dinheiro. De extrema importância. Podemos pensar dessa forma em ganhar mais para comprar, por exemplo, um carro para nós, não é verdade? Para fazer nosso cabelo, por exemplo, para comprar nosso home theater, nosso celular novo, nosso computador novo e tal, né, etc, e vai. Muitas vezes priorizamos os gastos da nossa economia com algo que não queremos e não algo que a família precisa. Não entenderam? Muitas vezes, meu irmão, muitas vezes priorizamos os gastos das nossas economias com algo que nós queremos e não algo que a família precisa. Entendeu, meu irmão? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 nos diz: se alguém não cuidar dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Está vendo aí o que Paulo diz? Vocês entendem agora, meu irmão? Entende? Isso é cuidar da família. Esse versículo, ele é bem forte, né? Pesado. E nos ensina que nossa organização financeira deve servir para cuidar da nossa família, não apenas os nossos, de nós mesmos.
Por isso, meu irmão, é muito importante que o marido e a esposa saibam administrar junto a economia doméstica. Um deve saber quanto o outro ganha para juntos planejarem os gastos do mês, conhecerem o que consomem mais dentro de uma casa, o que a família pode economizar, e sim, assim por diante. Não é raro, meu irmão, casais que não sabem qual a renda familiar. Eita glória! Vai vendo, meu irmão, não sabe quem. Eu conheço vários, inclusive os casais que estão juntos há anos. Nessa mesma linha, meu irmão, precisam saber quanto gastam e com o que gastam. É muito comum casais que não se comunicam sobre seus gastos. O marido não sabe quanto a mulher ganha, gasta com o cartão de crédito, e a esposa não sabe quanto o marido ganha, gasta com o carro naquele mês. Eita, é uma bagunça só. Meus amados irmãos, tem que ter organização. Tem que ter organização. Arabacaiabaixo. Ei! Um bom passo para organizar nossa vida financeira é colocar o papel. É colocar no papel o que ganhamos e o que gastamos. Ei, se você está montando uma pregação sobre prosperidade, então isso é bom para você. Amém? Então marca aí. Vou citar aqui alguns exemplos. Coisas que gastamos no dia a dia, mas que podem se acumular no mês e somar um bom valor em dinheiro. Pequenas coisas como tipo lanches, café, chocolates, bolinhos, produtos de beleza e etc. Vamos colocar aí, são R$10. São 50? São 2 que somam no fim do mês um montante até alto. Por isso a família precisa trabalhar em conjunto para administrar o dinheiro do lar. Seguindo essa lista de focar a família, podemos ler, meu irmão, que os pais devem juntar riquezas para os filhos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, nos diz: além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os seus pais, mas os pais para os seus filhos. Aqui, meu irmão, não diz que os filhos não devem ajudar os pais. Não está falando isso. Mas a obrigação de deixar a herança, obviamente, é dos pais. Aqui aprendemos a não ser egoísta com o nosso salário. Não podemos ser egoístas com o nosso salário, meu irmão. Mas pensar em nossa casa, em nossos filhos. Em Provérbios também fala sobre a responsabilidade de um pai salvar a herança para seus filhos. Se eu não me engano é Provérbio 13, versículo 22, que nos diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Eita glória! Tá vendo, meu irmão? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é linda, é tremenda, ela restaura. Por isso que temos que ter reconhecimento. Arabaxaiacá. Ei, glória a Deus, aleluia. A Bíblia também nos traz alguns versículos que nos levam a compreender que tudo o que temos e somos vem de Deus. Por isso, meu irmão, devemos sempre manter uma postura de habilidades e responsabilidades com aquilo que ganhamos. Quando somos gratos por isso, estamos abrindo nosso coração e nossa mente para uma relação saudável com o dinheiro. Quando nós preocupamos muito em ganhar mais do que fulano e cicrano e beltrano e coisa e tal, começamos a pensar, meu irmão, que podemos conquistar tudo de graça ao nosso esforço. Ei, a nossa sabedoria é conquistar tudo. Podemos, meu irmão, conquistar tudo com a nossa sabedoria, com a graça e o esforço de Deus. Deus nos dá sabedoria para isso, meus irmãos. Diariamente precisamos conhecer que tudo o que temos recebemos de Deus e que dependemos dele para avançar e prosperar. Ei, seja financeiramente, seja espiritualmente próspero
prospere, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 3, versículo 9 nos diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Mas vem cá, eu tenho que tirar meu dinheiro e dar para a igreja. Meus irmãos, os hebreus sempre aprenderam a ter um relacionamento de gratidão com Deus. Os dízimos e ofertas eram um sinal disso, né? Com essa prática, aprendiam que seus ganhos, fossem poucos ou muitos, dependiam exclusivamente da bondade e misericórdia de Deus. Muitas pessoas hoje não conseguem dar o dízimo e ofertar com dor. Sabe por quê? Isso acontece principalmente com pessoas que começaram a frequentar a igreja já adultas e com uma vida familiar mais avançada. Por isso, ao ouvirem em dízimo e ofertas, sentem dificuldades, pois essa questão de gratidão nunca lhe foi ensinada. Pessoas que frequentam a igreja desde cedo, por outro lado, não costumam passar por esses dilemas, pois quando começaram a trabalhar já tiraram os dízimos. Assim, conforme a vida vai avançando, essa prática não lhe parece um desafio tão grande, pois já estão acostumados a planejarem sua vida com 90% do que ganham. Se você for elaborar um estudo sobre esse tema, comente isso. Aqui eu estou falando aqui para vocês aí que querem pregar a palavra, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês elaborar um estudo, uma pregação sobre prosperidade, tá bom? Comente sobre isso. Você pode até dar um exemplo pessoal, tá bom, meu irmão? Dízimos e ofertas. Você já teve dificuldades em ofertar ou dar dízimo? Eu no começo, meu irmão, confesso, no começo eu não dava oferta e dízimo de jeito nenhum. Eita, não dava não, né? Porque eu vim de uma família que nem igreja ia, né? Quando ia assim, se eu me lembro, eu fui umas 2 vezes na minha vida toda com a minha família para a igreja, mas era a igreja católica, né? E eu não me recordo de ter que dar dízimo, essas coisas, não, né? Então eu fui conhecer Jesus, meu irmão. Fui conhecer Jesus já com meus 35 anos, né? Por aí, 35 anos. E assim, eu conheci Jesus numa situação difícil, né? Porque não difícil financeiramente, porque na época eu tinha uma condições financeiras muito estável, bem sucedido, né? E assim, só que eu não sabia, para mim dar dinheiro para a igreja, o pastor estava roubando. Dar dízimo, você é louco, eu vou dar meu dinheiro para... Não, eu tinha comigo que Deus não precisava de dinheiro, e Deus não precisa mesmo de dinheiro, porque Ele é dono de ouro e da prata, né? Mas a Bíblia diz em 1 Crônica, capítulo 29, 14: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Meu irmão, eu quero concluir essa mensagem dizendo que precisamos reconhecer nossa dependência do Senhor e a nossa necessidade de encontrar nele motivos para nos tornarmos realmente prósperos, realmente cheios da graça, cheios da misericórdia e amor que Ele nos oferece. A prosperidade financeira pode ser alcançada quando nós nos planejamos e nos organizamos de acordo com alguns princípios bíblicos. Amém? E esses princípios, a qual eu citei para os irmãos,
são alguns deles, mas tem outros vários. Então a gente tem que entender, meu irmão, que o Senhor, Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Todo ouro, toda prata, toda riqueza, Ele é dono. Ele apenas nos empresta para a gente administrar, né? E Ele concede que a gente venhamos usufruir dessas bênçãos tremendas, dessas riquezas, a qual Ele nos confiou o cuidado. Mas Ele pede os 10%, Ele ordena os 10% para manter a casa de Deus, para manter os servos do Senhor, para Ele reconhecer que nós somos fiéis. Porque se você não é capaz de entregar 10% do que Deus te dá, como que você pode provar para Deus que você é fiel? Através de oração? Através de obras? Através de fé? A fé sem obra é fé morta, e a obra sem fé é obra morta. Tem muitas coisas além disso, meu irmão. Ofertas, dízimo, isso aí fazem parte. E temos que passar por essa barreira, porque muitas pessoas têm isso como barreira. Mas, meu irmão, não deixe essa barreira, que você acha que é barreira, impedir de você fazer o que é certo perante Deus. Amém? Vença essa barreira, porque ela pode ser vencida. Não tenha essa dificuldade de dar o dízimo e oferta. Creia no Senhor, tá bom? Meus irmãos, aqui eu entrego aqui para os irmãos mais uma mensagem poderosa da parte de Deus. Alguma coisa sobre prosperidade. Que a gente venha a ser próspero. A gente venha a ser próspero. Buscando em Deus sabedoria, buscando em Deus entendimento, para que nós venhamos ser prósperos perante Deus e perante a sociedade, amando um com os outros, amando um aos outros, fazendo a boa obra do Senhor e fazendo tudo que o Senhor nos ordena, entregando o dízimo e ofertar com prazer na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Não esqueça, meu irmão, se inscreva no canal, compartilhe, amém? Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.